Irmãos, nós vamos agora, no momento da exposição da palavra do Senhor, abrir nossas Bíblias no livro de Miqueias, livro do profeta Miqueias. E eu não sei se você já está com facilidade para encontrar Miqueias. Miqueias, capítulo 2. Hoje nós chegamos no capítulo 2. Temos ainda uma jornada pela frente, até chegarmos ao final deste livro tão especial, tão importante, como assim é toda a palavra do Senhor. Miqueias, capítulo 2. E eu sempre faço questão de lembrar que este é o momento da pregação, da exposição da palavra, não somente para os adultos, mas também para as crianças, adolescentes, jovens, para aqueles que aqui estão, para aqueles que nos acompanham pela transmissão. É a palavra do Senhor, palavra inspirada, inerrante, suficiente, eficiente, a palavra completa. Davi no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita, ela é completa, ela restaura a alma. E para que haja restauração na sua alma, nesta manhã, ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor que diz assim: ai daqueles que, ainda no seu leito, imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como Ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós bendizemos ao Senhor por podermos prestar culto ao Senhor e também pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja nos instruindo através da Tua palavra que já foi lida. Nós precisamos, ó Deus, mais do Senhor, mais da Tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E que o Senhor, ó Deus, trate o nosso coração nesta manhã, nos desperte, ó Deus, para uma vida agradável ao Senhor, confiantes no Senhor, para a glória do Senhor. E é no nome de Jesus, o nosso Senhor, amado Salvador, que nós oramos gratos. Amém. Irmãos, nós cantamos há pouco, né? Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Nós cantamos que Ele é consolo, abrigo, que força e refúgio é o Senhor. Mas é curioso, queridos, já pararam para pensar que tantas vezes nós cantamos coisas que nós, por vezes, não vivemos? Porque se o Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o Salvador, outro igual não há. Se o Senhor é refúgio, é consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, por que é que no dia a dia nós colocamos o nosso coração no dinheiro, talvez no nosso emprego, na nossa capacitação? Eu me lembro, o pastor faleceu há não muito tempo, pastor Edson Queiroz, pastor batista, foi pastor muitos anos em Santo André. Ele costumava dizer que o momento que o crente mais mente é quando ele canta. Diz assim: tudo entregarei, mas no fundo ele diz assim: não, tudo eu não vou entregar não, mas ele canta isso. Eles até colocou no grupo ontem, né? Olha, nós vamos cantar tais cânticos, e você vive isso, você vive isso. Então, de fato, irmãos, parece que, por vezes, nós cantamos coisas que não vivemos. Nós cantamos que Ele é abrigo, refúgio, força, refúgio ao Senhor. Mas parece que no dia a dia não vivemos isso. Quando o nosso coração não está no Senhor, como nós lemos ainda há pouco no Salmo 16, Davi dizendo isso, quando nossa satisfação não está no Senhor, quando, diferente do que Paulo escreveu lá em Filipenses 4, quando não nos alegramos no Senhor, nós vivemos uma vida de cobiça,
nós vivemos uma vida buscando, cobiçando, nós vivemos uma vida de ganância, como se nunca fosse o suficiente. Aliás, deixa eu já adiantar uma coisa para você logo nessa introdução do sermão. Se a sua satisfação não estiver em Cristo, não estiver no Senhor, nunca será o suficiente. Por um motivo muito simples, um ídolo não é capaz de satisfazer. E quantas pessoas, irmãos, vivendo na ganância, na cobiça, e quantas vezes nós vivemos assim também. O texto que nós acabamos de ler, são mais oráculos do profeta Miqueias, do Senhor através do seu profeta, e agora a respeito de um grupo de pessoas que viviam desta forma, pessoas que viviam cobiçando, pessoas que viviam de forma gananciosa, tramando o mal e executando, porque para eles nunca era o bastante. Um grupo de pessoas que tiravam dos demais, dos outros, as terras, as posses, que eram capazes de tirar, inclusive, a moradia, as terras dos outros, porque para eles nunca era o suficiente. Mas um grupo de pessoas que já estavam sofrendo a justiça do Senhor e que iriam sofrer ainda mais. A palavra do Senhor, meus irmãos, desta manhã, nos fala a respeito de como acontece a impiedade, a iniquidade, através da cobiça, através da ganância, e nos fala também acerca das graves consequências de uma vida de ganância, de cobiça e na prática da injustiça. Nesta manhã nós vamos aprender, irmãos, acerca de como funciona a prática da injustiça, e ela não começa com alguém acordando e dizendo, agora eu vou praticar injustiça, mas é algo que começa no coração, mais do que algo que a pessoa faça, começa com algo que a pessoa nutre no seu pensamento. Nós veremos que são consequências terríveis para a vida daqueles que vivem na prática, no planejamento e na prática da injustiça. Nós vamos aprender isso, meus irmãos, em duas grandes partes. A primeira delas, nós vamos ver como funciona essa prática da iniquidade. Vejam comigo, o profeta começa com a seguinte declaração: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ai daqueles. Irmãos queridos, Miqueias, depois do capítulo 1, ou depois de que no capítulo 1 ele trazer os oráculos contra Samaria, contra Jerusalém, contra os reinos do norte, contra o reino do norte e o reino do sul, e Miqueias falar a respeito da idolatria, da prática da idolatria. E depois, como nós vimos no domingo passado, falando a respeito de das grandes consequências que o povo do Senhor sofreria por causa dos seus pecados, nós vemos que Miqueias começa a detalhar determinados pecados, determinadas práticas, mas que não se enganem, são fruto daquilo que ele já adiantou, daquilo que ele falou no capítulo 1, idolatria. E ele começa então com uma expressão que talvez você ainda não entenda o significado dessa expressão. Ele começa com a expressão ai. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Esse ai aqui não significa, meus irmãos, não é um chamado aqui ao arrependimento. Não era empregado para confrontar alguém simplesmente, mas aqui já é uma expressão de lamento por causa de uma situação que certamente aconteceria. Ontem eu estava de manhã lá no acampamento da Federação de Homens, aliás, há um grupo de homens da nossa igreja participando lá, alguns presbíteros, diáconos, e o preletor, em dado momento, ele fez a referência a essa expressão que aparece na Bíblia, ai, e ele disse algo interessante, ele disse, esse ai é o bater do martelo do juiz na condenação. Sabe quando o juiz condena e bate o martelo? É esse ai. Então Miqueias já está trazendo aqui uma palavra de condenação, ele diz, ai daqueles que fazem o quê? E aí ele começa a detalhar, daqueles que ainda no seu leito imaginam iniquidade. Irmãos, nós percebemos você já deve ter percebido ao longo da leitura, que Miqueias está falando de um grupo de pessoas que estavam arrancando a terra dos outros,
que estavam praticando a injustiça, que estavam tomando a herança que era dos outros. Mas percebam como isso começa. A injustiça começa não com o ato em si, não com o arrancar das terras, mas começa com um desejo na mente. E então Miqueias detalha dizendo que ainda no seu leito imaginam iniquidade. Irmãos queridos, a prática da impiedade começa com o imaginar, começa com o pensamento. A idolatria não é, como eu disse ainda há pouco, simplesmente, ou não é somente alguém se prostrando diante de uma imagem. Começa com um desejo no coração, começa com um pensamento. É alguém, meus irmãos, que não satisfeito no Senhor, alguém que não se alegrando no Senhor e não vivendo para o Senhor, começa a imaginar o mal. E então, essa expressão que Miqueias usa, ainda no seu leito, essa ideia ainda no leito é à noite. Sabe quando a pessoa vai dormir? E depois de um dia de trabalho, de atividades e de tantas coisas, quando a pessoa deita e deveria meditar no Senhor, e deveria pensar nos feitos do Senhor, e deveria agradecer ao Senhor, e eu não sei como você faz, onde a pessoa deveria ser grata ao Senhor e adorar ao Senhor à noite, e orar dizendo: Senhor, eu agradeço pelo dia que o Senhor me deu, pela forma como o Senhor me tem sustentado pela Tua graça, e eu peço que o Senhor me abençoe neste dia, e que o Senhor me prepare para que amanhã eu possa acordar bem e servi-lo. Não, a pessoa vai dormir e ela começa a imaginar a iniquidade, a imaginar o mal, a imaginar formas de agir de forma pecaminosa. Ela começa a pensar naquilo que é errado, ela começa a imaginar fazer coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. Ele diz: imagina a iniquidade e planeja o mal. Percebam como a coisa vai evoluindo. Começa com um pensamento: imagina a iniquidade, imagina aquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso. E ela começa a planejar o mal. Porque às vezes passa um pensamento errado na nossa mente. Mas é quando a pessoa não somente pensa em algo errado, mas ela começa a dar, digamos assim, asas para a imaginação, né? E ela começa a planejar aquilo que é errado. Ela vai um passo além. E ela continua, e Miqueias continua, e ele diz no que isso vai desembocar. Ela passa a noite imaginando iniquidade, ela passa a noite planejando o mal, e aí de manhã, olha o que ele diz ainda no verso de número 1, ao amanhecer, eles o praticam. Então é algo que começa na mente, algo que começa no coração. A idolatria é algo que começa no nosso coração, não tenha dúvida disso. A idolatria é algo que começa na mente. É por isso que nós precisamos, quando nós vamos combater a idolatria, ou combater qualquer prática do pecado, nós não usamos de técnicas comportamentais, como as terapias por aí sugerem. Então, técnicas de respiração, técnicas para você desviar o foco, nada disso, isso é bobagem. Nós precisamos, meus irmãos, tratar da raiz. Os irmãos já me ouviram dizer isso muitas vezes. André sabe de cor, o coração do problema é o problema do coração, não é, André? Às quintas-feiras nós falamos muito disso. Mas parece que nós nos esquecemos disso. E então o problema daquele grupo de pessoas que arrancavam as casas, as heranças dos outros, começava no coração deles. Um coração não satisfeito no Senhor. Um coração que não se agradava do Senhor, um coração que não se alegrava no Senhor, um coração que para eles, nunca era o bastante. Daí, à noite, eles começarem a pensar naquilo que eles não deveriam pensar, a imaginar o que eles não deveriam imaginar. Ao invés de gratidão, estava ali um vazio, como que eu não tenho o suficiente. Porque os irmãos perceberão que logo um pouco à frente, no verso 2, Miqueias usa a expressão cobiçar, cobiçam. Por que alguém cobiça? Porque não está satisfeito. E para quem não está satisfeito, nunca é o bastante. Mas isso começa na mente, no coração. É um coração que não consegue reconhecer o que Deus já fez. Sabe, um coração ingrato é um coração que não consegue enxergar o que Deus já fez e fica só pensando no que não tem. Ele não pensa naquilo que já tem.
Ele não considera aquilo que Deus já deu. Ele fica pensando o que eu não tenho. É um coração, meus irmãos, ingrato. É um coração que não consegue reconhecer o agir do Senhor, as bênçãos do Senhor. Irmãos, só lembrando aqui, Miqueias não está falando dos assírios, não está falando dos babilônios, não está falando dos egípcios, não está falando dos medos, não está falando dos persas. Ele está falando do povo do Senhor. Um grupo de pessoas dentre o povo da aliança. Gente cujo coração era ingrato. Você precisa avaliar se o seu coração é um coração grato ou ingrato. Se é um coração que consegue reconhecer o que Deus já fez, ou sempre está, o que eu não tenho. Crianças, vocês, por vezes, agem assim, e dizem, eu tenho isso, mas eu quero aquilo. Eu ganhei isso, mas eu preciso daquilo outro. As meninas que têm a boneca, mas precisam de outra. Os meninos que têm um carrinho, mas precisam de outro. E sabe, crianças, não são apenas vocês que agem assim, não, os adultos também agem. Quantas vezes, queridos, nós, adultos, os adolescentes e jovens aqui também, tem um coração que não está satisfeito no Senhor, não está grato no Senhor. Então, à noite, ao invés de contarem as bênçãos e de serem gratos a Deus, ficam pensando no que não têm. E ao pensar naquilo que não têm, começam a imaginar a iniquidade. E ao imaginar a iniquidade, começam a planejar o mal. E ao acordarem de manhã, passam a praticar. Então a prática do mal não começa com alguém simplesmente acordando do nada e dizendo, eu vou praticar o mal. É fruto de um coração ingrato, insatisfeito, que não se alegra no Senhor, que não tem paz no Senhor, e que não está satisfeito no Senhor, e por isso vai em busca de algo mais. Quando na verdade ele já poderia ter tudo no Senhor. Então percebam, meus irmãos, Miqueias começa com uma palavra, com a expressão dizendo, estes já estão condenados. Estes já estão condenados. No entanto, ainda que aqueles leitores originais ou aqueles primeiros ouvintes, eles não pudessem fazer nada por eles, nós temos chance ainda de arrependimento. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Ele deixou um livro como esse, palavras como essas, tão duras, porque para nós ainda há chance, para você ainda há chance. E por isso que esse ai deve soar de forma muito dura no seu coração e fazer com que você avalie o seu coração, para que você possa entender as suas atitudes. Como é o seu coração? O seu coração é um coração grato? Percebam que são aqueles que imaginam e planejam o mal. Então, e daí a pessoa que dorme pensando e planejando o mal, como nós vimos, e vejam que no final do versículo de número 1 diz, porque tem poder para tanto. Eles tinham condições de fazer o que eles faziam. Eles tinham condições não somente de planejar, mas de executar o mal. Eles tinham tempo para isso, eles tinham recursos para isso, eles tinham oportunidade para isso. E há quem diga que só não se faz o que os outros fazem de mal porque não se tem oportunidade, porque se tivesse oportunidade faria. E há quem diz que a oportunidade faz o ladrão. Não, o que faz o ladrão não é a oportunidade, é o coração. Irmãos queridos, aí quando fala assim, a pessoa se corrompeu por causa do poder. Não, o poder apenas foi uma válvula ali, uma oportunidade para que ele colocasse para fora o que já estava lá dentro. Por isso, meus irmãos, a questão principal não é o poder para fazer. Porque se alguém tem um coração puro, e aqui eu digo, não é um coração perfeito, mas um coração que está alicerçado no Senhor, aquele que tem o coração puro é Cristo, mas se alguém está alicerçado no Senhor, ele tendo a oportunidade, ele não fará. Pensem, irmãos, comigo a respeito, por exemplo, de Daniel. Alguém que tinha tantas oportunidades. Eu me lembro de um sermão pregado no seminário pelo reverendo saudoso, falecido reverendo Jorge Alberto Canelhas, onde ele pregou Daniel 1, e ali os pontos dele eram esses, né? Daniel, apesar de uma boa aparência, não pecou, apesar de muito inteligente, não pecou, apesar das oportunidades, foi fiel ao Senhor. O sermão do reverendo Canelhas eram essas divisões, né? Apesar de, ou seja, alguém que teve oportunidades,
Conforme nós lemos nas Escrituras, alguém que tinha uma boa aparência, alguém que se destacava pela inteligência, pelo conhecimento, e mesmo tendo tantas oportunidades, ele foi fiel ao Senhor, ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Com José não foi diferente, tantos outros servos, mas o nosso exemplo maior é o nosso Senhor Jesus Cristo, que com todas as possibilidades, ele sempre permaneceu fiel ao Pai. Irmãos queridos, então nós aprendemos em primeiro lugar que a iniquidade ela começa no coração. E ela é fruto de um coração insatisfeito, um coração ingrato, um coração que não se alegra no Senhor. É um coração que sempre quer mais. Daí, quando chegamos no verso de número 2, Miqueias usa essa expressão cobiçam. O que eles cobiçam? Cobiçam campos. E eles cobiçam e fazem o quê? Se apossam deles. Cobiçam casas. E o que eles fazem? Eles as tomam. Assim, diz Miqueias, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Eles fazem violência, eles tomam casa, eles tomam campo, mas por que é que eles fazem isso? Porque antes isso começa na cobiça, eles cobiçam. Eu, quando estava preparando esse sermão esta semana, eu me lembrei de uma série de estudos que eu dei há alguns anos, cujo título era Inveja, Cobiça, Ganância. Magno tem, e aí eu separei até um slide, não sei se os irmãos conseguem enxergar, porque o que é cobiça? A cobiça é um desejo, e eu estou usando essa citação do Manual de Autoconfrontação, da Associação Bíblica de Conselheiros Bíblicos, e o Manual de Autoconfrontação define assim cobiça, um desejo errado de possuir o que Deus não lhe concedeu. Desejo errado de possuir o que Deus não lhe concedeu. Normalmente dirigido para aquilo que pertence a outros. Crianças, vocês têm isso, de ver o brinquedo do amiguinho e dizer, eu quero é esse. E alguns vão lá e ainda tomam, tiram do outro, né? Isso é cobiça. Você desejar o que Deus não te deu. E a ideia de ganância, olha só, dar liberdade de ação a um desejo desenfreado de possuir, além daquilo que faz parte da vontade de Deus para a sua vida. Ela cobiça. Ela deseja o que ela não tem. E aí vem a ganância. Ela então dá vazão, dá liberdade de ação para isso. Eu preciso ter aquilo. E não é que ele precise mesmo, ele deseja. Porque muito daquilo que nós desejamos, nós não precisamos. Mas desejamos. E se o outro tem, então? Eu preciso ter o que o outro tem. Se ele comprou um novo celular, eu preciso também. Se ele trocou de carro, eu preciso também. Se ele divorciou, eu também vou fazer isso. Sabe, irmãos, isso é algo que começa no coração. E tem como, eu diria aqui, o ponto principal, o fato de uma insatisfação no próprio Deus. Por isso, volte para o Salmo 16 constantemente e veja a diferença de um coração que está satisfeito no Senhor, a ponto de dizer na tua plenitude, na tua presença plenitude de alegria, na tua direita delícias perpetuamente, por isso outro bem eu não possuo, eu estou satisfeito no Senhor. Ou como Paulo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, fruto de um coração satisfeito. Agora um coração insatisfeito vai cobiçar, e vai dar vazão para isso através da ganância. E percebam o que está escrito ainda abaixo. São pecados que revelam uma ênfase em satisfazer a si mesmo. O ganancioso é alguém que está voltado para si mesmo. É alguém que está voltado para as suas necessidades. É um egoísta. E a Bíblia condena. Êxodo 20, 17. É muito claro. O 10º mandamento. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. É um mandamento. Lei moral continua hoje. Não cobice nada do outro. Eclesiastes 5:10. O sábio Salomão, provavelmente Salomão, ele diz assim, quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Ou seja, se você ama o dinheiro, nunca vai ser suficiente.
Eu não sei se foi um dos Rockefellers. Os Rockefellers foram muito ricos. Hoje, John Rockefeller, né, no começo do século XX, foi o homem mais rico do mundo. Eu li essa semana que, nos dias de hoje, a sua fortuna seria cerca de 330 bilhões de dólares, nos dias de hoje. 330 bilhões de dólares. E, se não me engano, foi ele que, quando alguém perguntou, escuta, quanto falta? E ele disse, falta só um pouco mais. Porque para alguém, pode ser que eu esteja cometendo uma injustiça, pode ser que não tenha sido ele, mas foi uma pessoa muito rica. Quanto lhe falta? Falta um pouco mais. Para quem ama o dinheiro, sempre vai faltar um pouco mais. Para quem não ama o Senhor, para quem não está satisfeito no Senhor, vai sempre faltar um pouco mais. Porque o ser humano é como uma garganta aberta, né? Alma ali, no hebraico, a ideia de uma garganta. Quando Deus fez o homem alma vivente, é uma garganta que, se não satisfeita no Senhor, nunca estará satisfeita. Toda cobiça, tanto a cobiça, quanto a ganância estão ligados à idolatria. E aí nós nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo, Colossenses 3:5, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E aí Paulo vai descrever, na lista ele diz, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. O ganancioso, aquele que cobiça, ele é avarento, ele está praticando a idolatria, porque ele está buscando satisfação fora do Senhor. E eu repito, irmãos, fora do Senhor não há satisfação. Agostinho, bispo de Hipona, nas suas confissões, ele diz, criaste-nos, ó Deus, para ti, e a nossa alma, e a minha alma só encontra descanso em ti. A sua alma só encontrará descanso no Senhor. E se você continuar buscando fora do Senhor, você vai continuar cobiçando, vai continuar desejando, e você vai continuar frustrado. Cobiçam, diz Miqueias, os campos e se apossam deles. Então, irmãos, é assim que funciona. Começa no coração, a cobiça, a ganância, que vai dar na prática da injustiça, da impiedade, que vai dar na violência, na prática da violência. Mas começa no coração, e você é chamado nesta manhã a avaliar o seu coração. Talvez você diga assim, não, mas eu não arranco nada dos outros, eu não tiro o que é dos outros. Tá, mas como está o seu coração? Será que você não tem arrancado através do seu desejo? Será que você não tem feito coisas ainda que, não tirando a casa de alguém, o campo de alguém, a herança de alguém, mas será que você não tem agido também pecaminosamente? Será que você não tem agido com cobiça, com ganância? Avalie o seu coração. Porque, irmãos queridos, a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto são as consequências de um coração ganancioso, cobiçoso. Aliás, as consequências nós já vimos a prática da violência. Mas quais são as consequências para alguém, na vida de alguém, que de forma gananciosa, cobiçosa, maquina um mal, planeja, executa? Nós vemos a partir do verso de número 3. Eis, meus irmãos, vejam como Miqueias começa, ele começa com um portanto. Então, por causa disso, diz Miqueias, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade contra esta família. E aqui, irmãos, é curioso, nós não conseguimos ver isso na nossa tradução aqui, porque usaram palavras diferentes, até porque não se atribui o mal moral a Deus, mas no verso de número 1 está escrito, imaginam a iniquidade, e no verso de número 3 diz, eis que estou forjando uma calamidade. Na verdade, irmãos, é a mesma expressão do hebraico. Imaginar aqui e forjar é a mesma palavra. O que o Miqueias está dizendo é, enquanto eles imaginam a iniquidade, Deus está planejando o juízo contra eles. É fato que Deus ele não executa um mal moral, Deus é santo. Mas, meus irmãos, ele executa o seu juízo. E é por isso que preferiram usar a palavra calamidade. Calamidade. Mas é a justiça santa de Deus. Agora percebam como a coisa é séria. Enquanto aquelas pessoas estavam à noite imaginando a iniquidade, achando que Deus não estava vendo, achando que Deus não estava enxergando isso, Deus estava enxergando. Aliás, irmãos queridos, não nos esqueçamos,
Deus conhece o nosso coração. As pessoas podem ver as nossas ações, e talvez muitas delas consigamos até ocultar. Mas Deus conhece não somente as nossas ações. Ele é aquele, conforme diz Davi no Salmo 139, que conhece o que vai no nosso pensamento. Ele não é aquele apenas, como diz também Davi no Salmo 139, que está em todos os lugares. Ele não somente é onipresente, mas ele é onisciente, ele conhece todas as coisas e conhece o que nós pensamos. Enquanto aquelas pessoas estavam maquinando o mal, estavam imaginando a iniquidade, estavam planejando o mal, Deus sabia disso. E Deus estava planejando a justiça contra eles. Às vezes nós tememos as autoridades humanas, as forças humanas. Eu disse isso semana passada. Nós deveríamos temer a Deus. Jesus diz, não tema aquele que pode tirar a vida. Tema aquele que, além de poder tirar a vida, tem poder para lançar a alma no inferno. E então, percebam, irmãos queridos, que Miqueias fala do agir do Senhor. Eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Porque, e como nós vimos no segundo sermão, através do reverendo Wellington, quando nós olhamos para o capítulo 1, quando Deus se levanta para agir, não há quem possa deter o agir do Senhor. Talvez você possa se livrar de um juízo humano, muitos o fazem, subornando e talvez de outras formas. Talvez você possa se livrar da autoridade humana, talvez você possa se livrar do juízo humano, talvez você possa se livrar da justiça do próximo, mas nada poderá fazer você se livrar da justiça do soberano, do Todo-Poderoso. Não há como livrar o pescoço daquele que tem todo o poder, que sabe todas as coisas e pode todas as coisas. E aí o texto continua, vocês não andarão mais de cabeça erguida. Enquanto aqueles cobiçosos, gananciosos e injustos viviam de forma orgulhosa, agora o texto está dizendo, através do juízo do Senhor, será algo humilhante para a vida do pecador. E de fato, meus irmãos, o juízo é humilhante. E não mais andariam de forma arrogante. A Nova Versão Transformadora traduziu assim, né? Não andarão mais de forma arrogante. Sim, meus irmãos, a arrogância humana será destruída, será humilhada. É por isso que se é você sofrendo a injustiça, você não deve se preocupar. Uma das aplicações aqui do texto é para aqueles que sofrem injustiça. Ao invés de você tentar se vingar, ficar remoendo, não, entrega ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele repete as palavras do Antigo Testamento. A mim pertence a vingança. Não se vingue, a mim pertence a vingança. Então entregue ao Senhor, porque Deus, Ele é o justo juiz. Ainda que juízes humanos sejam falhos, sejam muitas vezes injustos, o justo juiz, o Senhor Todo-Poderoso, Ele executará o seu juízo. Então você não tem que se preocupar com os que estão praticando o mal. Você tem que avaliar o seu coração. Você não tem que se preocupar com aqueles que estão tirando algo de forma injusta de você. Você tem que se preocupar se você está fazendo isso. E aí Miqueias continua, porque será um tempo de calamidade. Irmãos, o juízo do Senhor é um tempo de calamidade. É um tempo que pode parecer que está demorando, mas ele vai chegar. É o tempo do Senhor, você não precisa se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com o seu coração, porque o tempo de calamidade vai chegar. E chegou para aquelas pessoas, e chegou não somente quando os assírios invadiram o reino do norte, chegou também não somente quando o Senaqueribe com os assírios, destruiu e levou cativo todos do reino do norte, chegou também com Nabucodonosor no reino do sul, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, e os que ficaram em miséria. E chegará, meus irmãos, no dia do juízo do Senhor, que será um dia muito pior do que a invasão assíria, do que a invasão babilônia, do que os medos, do que os persas, será muito pior, porque terá caráter eterno, um juízo de caráter eterno. E o texto continua, no verso de número 4, naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês e se entoará a seguinte lamentação. Olha o provérbio, a lamentação que seria criada.
Estamos completamente arruinados. Vocês já pararam para pensar nessa expressão? Já pararam para pensar quando alguém chega ao ponto de dizer isso? Porque uma coisa é, olha, eu estou sofrendo algo, eu perdi alguma coisa. Mas e quando a pessoa expressa assim, estamos completamente arruinados? Eu creio, meus irmãos, que não há expressão pior, porque essa expressão descreve a ruína total. Estamos completamente arruinados significa não nos sobrou nada, não há esperança. O que sobra? Quando alguém chega ao ponto de dizer estamos completamente arruinados, a minha casa está completamente arruinada, sabe o que sobra? Desespero. O estar completamente arruinado é quando não se pode nem mais contar com o Senhor. E quando se perde a Deus, quando não se tem a Deus, o que sobra? Desespero. Porque você pode perder todas as coisas, mas se você tiver o Senhor, você não precisa se desesperar, porque você ainda tem o Senhor. O famoso hino Castelo Forte, escrito por Lutero, e eu não me lembro, o seu Vlander já me passou a tradução literal do alemão, eu não me lembro, mas a nossa versão, o hino termina assim: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Veja, isso é muito forte. Por isso que eu disse há pouco, às vezes a gente mente quando a gente canta, né? Porque ele diz assim, se temos que perder o quê? Família. Perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, ainda não entraremos em desespero. Sabe por quê? Paulo diz em Romanos 8, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. Então, irmãos queridos, quando alguém chega ao ponto de dizer estamos completamente arruinados, é porque perdeu até a possibilidade de arrependimento. É a condenação final. E então, então ele diz ainda, no verso de número 4, a porção do meu povo Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Não é curioso e irônico isso? Aqueles que antes estavam arrancando do povo, e a expressão era essa mesmo, de arrancar, de tirar o que é do outro, as posses dos outros, a herança dos outros, porque ali, meus irmãos, o contexto, nós temos pouco tempo, é difícil, né? Porque é tanto para falar, mas o nosso tempo é tão curto, mas ali a ideia das posses, da herança, era algo que tinha a ver, meus irmãos, com a promessa de Deus para o seu povo. Quando Deus distribui a terra e divide ali, tinha a ver com a herança de Deus, não era apenas uma questão de dinheiro ou de uma terra qualquer, era herança do Senhor. E o que aquelas pessoas gananciosas, cobiçosas, injustas estavam fazendo, era arrancar herança do Senhor. E eu me lembrava essa semana também, preparando esse sermão lá de 1 Reis 21, quando o terrível rei Acabe, ele olha do seu palácio e ele vê ali uma propriedade, uma vinha, que era de Nabote, ele chega para Nabote e diz assim, olha, eu quero essa vinha. Vamos fazer o seguinte, eu te dou uma melhor para você, porque essa vinha vai ser muito, muito útil aqui para o meu palácio, está próximo aqui. Então, se você quiser, eu te dou uma vinha melhor, ou se você quiser em dinheiro, eu pago. Aí Nabote diz assim para Acabe, eu não posso. É herança do Senhor. Eu não posso vender. Eu fico pensando se Nabote fosse, né, cobiçoso, ganancioso, e aproveitar. O senhor quer essa vinha? Vai ser útil? Eu quero tanto. Eu quero levar vantagem. Nabote sabia que não era apenas uma porção de terra, herança do Senhor. Bem, nós não vou me delongar na história, depois vocês podem ler lá, mas o Acabe vai, como uma criança mimada, vai dormir, né, resmungando, chateado. Aí Jezabel vê, o que está acontecendo? Ele está nervoso, e ele conta o que aconteceu. Jezabel fala, não, vou dar um jeito nisso, fica tranquilo. E Jezabel faz com que Nabote fosse morto, para que Acabe pudesse ter a vinha, e finalmente ele consegue, mas ele sofre o juízo do Senhor por causa disso. Mas o ponto é, Nabote havia entendido que ele não deveria vender, era herança do Senhor. E então percebam, meus irmãos queridos, que aqueles que tiraram que era herança do Senhor dos outros, quando vêm os assírios, provavelmente os assírios, e tomam as suas terras, e aí eles vão dizer assim, o Senhor está tirando o que é meu. Não é uma hipocrisia terrível?
Nós vemos a ironia aqui no texto. Aqueles que antes não se importaram de tirar o que era dos outros, agora, ao sofrer o juízo do Senhor, eles diriam: o Senhor está tirando o que é nosso, está dando para os outros, está dando para os inimigos, sim. Mas eles não pensaram nisso quando eles tiraram o que eram dos outros. E o texto termina, uma conclusão lógica e mais séria ainda, o verso 5. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Percebam como a coisa é terrível, eles não apenas teriam suas propriedades dadas aos outros, mas eles não receberiam nunca mais da propriedade. Um comentarista bíblico diz, em outras palavras, aqueles que antes tinham a terra, que antes cobiçavam a terra, que antes arrebatavam dos outros, não só perderão a sua terra ao entrarem no cativeiro, mas quando Deus os trouxer de volta à terra e dividir a terra novamente, eles não estarão lá, eles não terão nenhuma porção, eles perderão para sempre. Não há esperança de reabilitação para eles, a excomunhão total e final. Não é sério isso? Excomunhão total e final? Bom, mas não é isso que a palavra do Senhor está dizendo para você hoje. Se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque há esperança para a sua vida hoje. Eu quero terminar dizendo, irmãos, que há esperança para nós, não porque somos bons. O nosso coração é cobiçoso, ganancioso, mas nós temos um Senhor cujo coração é um coração amoroso, cujo coração é um coração santo. É um Senhor forte e santo que nós temos, que pode ajudar pessoas como nós, que por vezes são tão parecidas como essas terríveis pessoas descritas aqui por Miqueias, que pode nos ajudar e inclinar o nosso coração para termos prazer nele, para aprendermos com ele, que é humilde, manso de coração, que pode nos ajudar a termos satisfação completa nele, que tem poder para nos dar essa satisfação completa. Então, queridos, nós somos chamados hoje a levarmos o nosso coração ao Senhor e buscarmos plena e total satisfação no Senhor. Aquele único que pode dar satisfação. Todas aquelas terras não puderam satisfazer o coração daqueles gananciosos. E todo o dinheiro desse mundo não vai poder dar satisfação ao seu coração. Mas Cristo pode. Cristo tem esse poder.